Esta viagem pelo Tâmisa começa no porto de Tilbury, a entrada de Londres. A parada seguinte examina o distrito financeiro do leste de Londres e a barreira do Tâmisa, que protege a cidade de inundações. O maior meandro do rio começa na Greenwich Península e depois contorna a Isle of Dogs, base do complexo financeiro de Canary Wharf. A próxima parada da jornada é o primeiro de vários símbolos que margeiam o rio, a Torre de Londres. Depois, ela segue pela paisagem mais antiga da metrópole, a Cidade de Londres. A viagem termina no Palácio de Westminster. A primeira parada desta viagem fica em Essex, a cerca de 40 quilômetros de Londres, na margem norte do Tâmisa. É o Tilbury Fort. O formato curvo e estreito do Tâmisa em Tilbury tornou a cidade um local perfeito para defender Londres de uma invasão. O primeiro forte permanente foi construído às margens do rio pelo rei Henrique VIII em 1538. Mais tarde, este foi o local do discurso histórico da rainha Elizabeth I, que tentava incentivar suas tropas na luta contra a armada espanhola. O formato atual de estrela, com suas pontas e fossos angulares, foi criado por Carlos II. Hoje, o forte é um dos melhores exemplos de fortificações inglesas do século XVII. O porto de Tilbury é a grande porta de entrada de Londres para navios cargueiros. O porto original foi construído no fim do século XIX, pelo que viria a se tornar a Companhia Britânica das Índias Ocidentais e Orientais. Com o avanço das ferrovias e a ampliação dos navios, aportar perto do centro de Londres se tornou menos vital para a indústria naval do que o acesso a águas profundas e a redução do tempo de navegação pelo Tâmisa. Por isso, nos anos 70, Tilbury se tornou o maior porto de carga do Reino Unido. Hoje, ele ainda é um dos 3 maiores portos de carga do país e faz parte do London Cruise Terminal, que serve de local de manobra para navios com destino ao Mar Báltico e ao norte da Europa. A viagem segue para o oeste e entra na região da Grande Londres, onde a London Orbital Motorway, ou M25, cruza o Tâmisa na Ponte Rainha Elizabeth II. A Ponte Pêncil, inaugurada em 1991, tem 821 metros de comprimento e 137 metros de altura. É a ponte mais a leste do Tâmisa e foi apenas a segunda construída a leste da Ponte de Londres em mais de 1000 anos. A ponte faz parte do Dartford Crossing, uma passagem que também tem 2 túneis para facilitar o trânsito para o norte da cidade. A Crossness Pumping Station fica na margem sul do Tâmisa, no distrito de Bexley. A estação parou de funcionar nos anos 50, mas representa uma parte importante da herança industrial britânica e é um marco da engenharia da era vitoriana. Sir Joseph Bazalgette projetou esta estação de bombeamento romanesca na década de 1860, para tentar evitar o problema de esgoto enfrentado por Londres, conhecido como o Grande Fedor, provocado por um verão estranhamente quente e pela invenção da descarga. Um fundo foi criado para restaurar esta instalação histórica. A viagem chega ao Woolwich Ferry, um sistema de transporte que liga os distritos de Londres a Greenwich e Newham. A balsa atravessa o Tâmisa neste ponto desde o século XIV. A travessia atual, gratuita e financiada pelo London River Services,
foi iniciada em 1965 e permite a passagem de veículos e pedestres. Estima-se que a balsa carregue mais de 1 milhão de veículos e 2,5 milhões de pessoas por ano. Perto de Woolwich, Londres é protegida de inundações pela Barreira do Tâmisa, o segundo maior sistema móvel de defesa contra inundações do mundo. Durante tempestades e marés muito altas do Mar do Norte, a barreira, de 520 metros, ergue seus 10 portões de aço no rio. Cada um dos 4 grandes portões centrais pesa quase 3.300 toneladas e tem 5 andares de altura. A barreira é composta por 6 canais navegáveis e outros 4, menores e não navegáveis. O Distrito Industrial de Silvertown é a sede das refinarias de açúcar Tate & Lyle desde 1878. A refinaria atual fica no chamado Sugar Quay, o cais do açúcar, e as poucas docas que se mantiveram na região ainda são usadas por navios que carregam o produto. Ao lado dela, num antigo cais, fica o aeroporto da cidade de Londres. Ele tem apenas uma pista de 1.500 metros, o que limita as aeronaves que podem usá-lo, e faz com que a maior parte do tráfego aéreo seja composta por aeronaves particulares. O aeroporto, aberto em 1988, é o 5º mais movimentado da Grande Londres, mas é o único que fica dentro da cidade em si. E pouco abaixo da rota de voo fica uma das adições mais recentes à paisagem de Londres. Construído para comemorar o início do século XXI, o Domo do Milênio é um grande centro de entretenimento, com uma arena fechada, um cinema, espaço para exposições, bares e restaurantes. Sua localização na Greenwich Península, sobre o meridiano, foi a inspiração para o projeto, que se baseia na medição do tempo. As 12 torres de apoio representam os meses, e o diâmetro do local, de 365 metros, um número de dias do ano. Chamada de Old Royal Naval College, a grande construção de Greenwich feita por Sir Christopher Wren no fim do século XVII foi criada para ser um hospital naval. Erigida no local em que as rainhas Mary e Elizabeth Tudor nasceram, a construção se tornou uma instituição de treinamento da Marinha Real Britânica em 1873 e funcionou até 1998. O imóvel hoje é sede para uma série de atividades educacionais, comunais e comerciais. As construções do Royal Naval College foram divididas para manter a vista da Queen's House. O rei Jaime contratou Inigo Jones para criar uma casa para sua esposa no início do século XVII. Introdutor do palladianismo, o projeto foi considerado revolucionário para a época. A Queen's House vem exibindo obras de arte do acervo do Museu Marítimo Nacional desde 1937. Enquanto a viagem segue para o centro de Londres, o Tâmisa forma um de seus maiores meandros em torno da Isle of Dogs, sede de um dos 2 maiores distritos financeiros de Londres, o Canary Wharf. Esta região, localizada nas antigas docas das Índias Orientais, o antigo porto mais agitado do mundo, tem 1.300.000 metros quadrados. Hoje contém basicamente escritórios e lojas. 90.000 londrinos trabalham na região, que é sede de várias empresas de serviço, de mídia e bancos internacionais. Os primeiros prédios da área foram terminados em 1991 e incluem o One Canada Square, o segundo prédio mais alto do Reino Unido. O cais original foi construído no início do século XIX. Era operado por um grupo de mercadores ricos e usado por todas as embarcações envolvidas no comércio com as Índias Orientais. 100 anos depois, o cais passou a ser controlado pela Port of London Authority.
À medida que a viagem se aproxima de Canary Wharf pelo oeste, a vista do Tâmisa correndo para o centro de Londres se abre. É uma imagem espetacular ao pôr do sol. A jornada continua à noite, com um dos símbolos mais importantes da cidade, a Tower Bridge. No fim do século XIX, uma onda de desenvolvimento comercial na cidade expôs a necessidade de construção de uma travessia a leste da Ponte de Londres que permitisse que embarcações maiores continuassem acessando o porto da cidade. O resultado foi uma combinação de ponte suspensa e levadiça em estilo vitoriano, sustentado por duas torres de 65 metros de altura, localizadas em ambas as margens do rio. Vista hoje à luz do dia, a ponte de 244 metros conecta o distrito de Southwark, no sul, a Tower Hamlets, ao norte, depois da Torre de Londres, que dá nome à ponte. A Tower Bridge tem duas passarelas elevadas e abertas. Abaixo delas, cada deck tem 30 metros de comprimento. Os dois formam uma abertura de 45 metros quando erguidos. A ponte costumava se elevar 50 vezes por dia, mas hoje apenas se abre 1000 vezes por ano. A histórica Torre de Londres foi construída depois que Guilherme I conquistou a Inglaterra em 1066. O castelo servia basicamente como residência real, mas a fortaleza acabou sendo transformada em prisão em seu auge, nos séculos XVI e XVII, ficando famosa pela tortura e pelas mortes. Esta é a Torre Branca, com seus 27 metros de altura, a antiga torre de vigia do local. Apesar de ter sido usada como prisão até a Segunda Guerra Mundial, o complexo hoje é mais conhecido por abrigar as joias da coroa do Reino Unido. O HMS Belfast fica ancorado no Tâmisa, em frente à Torre de Londres. O navio-museu foi o mais importante navio da Marinha Real Britânica durante a Segunda Guerra e a Guerra da Coreia. Além disso, atrás da torre, vemos a singular Prefeitura de Londres, sede do escritório do prefeito e da London Assembly. Apelidada de Cidade ou The Square Mile, esta região de 3 km² de colinas da margem norte do Tâmisa constituía a maior parte de Londres na Idade Média. A cidade de Londres, o segundo maior centro financeiro da Grande Londres, depois de Canary Wharf, já era uma das principais áreas de comércio do mundo desde antes dos romanos. O símbolo mais importante da cidade é o gherkin, pepino em inglês. O prédio foi construído no local da sede da Baltic Exchange, depois que um ataque terrorista causou danos sérios ao imóvel em 1992. O arquiteto Norman Foster criou o arranha-céu de 180 metros pensando na sustentabilidade. O projeto capta o máximo de luz do sol possível. E 6 enormes tubos criam sistemas de ventilação e de isolamento térmico naturais. A menos de 500 metros, fica outro símbolo da arquitetura pós-modernista, o Lloyd's Building. O prédio recebeu o nome de seu proprietário, o famoso mercado de seguros Lloyd's of London, mas talvez mereça seu apelido, Inside Out Building, ou Prédio do Avesso. O arquiteto Richard Rogers
criou esta estrutura inovadora de modo que as escadas, o elevador, a rede elétrica e o encanamento ficassem no exterior e englobassem 3 torres principais e 3 secundárias, que cercam um enorme espaço retangular aberto. E à noite, o Lloyd's Building se transforma em uma joia brilhante da cidade de Londres. A obra-prima da Rua Lime já ganhou uma série de prêmios de arquitetura. Este impressionante domo de 3 camadas da Catedral de St. Paul é outro marco da cidade de Londres. O projeto barroco inglês de Sir Christopher Wren foi a 4ª catedral a ser construída sobre Ludgate Hill, o ponto mais alto da cidade. A construção de St. Paul começou várias décadas depois que sua antecessora havia sido destruída no Grande Incêndio de Londres em 1666. Em 2011, um enorme esforço de 15 anos de restauração da catedral foi terminado. A limpeza e a reforma custaram mais de 60 milhões de dólares, e cerca de 150 mil pedras da fachada do edifício foram limpas uma a uma. A obra-prima de Wren também é espetacular à noite, quando brilha na paisagem da cidade. A catedral teve papel importante na história britânica moderna, já que foi o cenário das missas dos Jubileus de Diamante que comemoraram os 60 anos de reinado das rainhas Vitória e Elizabeth II. À medida que o dia nasce, a jornada chega à margem sul do Tâmisa e encontra a Tate Modern, a galeria de arte contemporânea mais visitada do mundo. Situada em uma antiga usina termoelétrica do distrito de Bankside, a galeria exibe obras de arte britânicas produzidas desde o século XVI. Ela faz parte da rede Tate, fundada pelo magnata do açúcar Henry Tate, que criou as bases para as coleções de arte. Ao lado da Tate Modern fica o Shakespeare Globe. Aberto em 1997, ele é uma reconstrução moderna do Globe Theatre elizabetano. Como o Tâmisa era muito mais largo na época de Shakespeare, o novo teatro foi construído a cerca de 200 metros do local original para recriar o ambiente frequentado pelos espectadores da época do Velho Bardo. O projeto foi liderado pelo ator americano Sam Wanamaker, e os arquitetos usaram gravuras, registros escritos, contratos e um desenho para montar a réplica. O teatro hoje apresenta tanto obras de Shakespeare quanto novas peças originais. Existem planos de expandi-lo com a criação de um teatro jacobiano fechado para permitir que peças sejam encenadas o ano todo. A Tate Modern e o Globe são ligados à Catedral de St. Paul pela Ponte do Milênio, uma passarela para pedestres. Apesar de seu nome, ela foi inaugurada 2 anos antes da virada do século, e devido a um balanço inesperado da estrutura, ganhou o apelido de Wobbly Bridge, Ponte Trêmula. Desde a época dos romanos, a estrutura que leva os londrinos de Southwark à cidade de Londres tem o nome de Ponte de Londres. Das primeiras pontes de madeira e da estrutura medieval até a construção de pedra do século XIX e a estrutura atual de concreto, ela sempre esteve posicionada na ponta oeste da Pool of London. A Ponte de Londres atual, com 283 metros de extensão, fica a 30 metros da travessia original e foi aberta em 1973. A estação terminal de trens da cidade de Londres fica na Rua Cannon.
Os trens chegam até ela através da Cannon Street Bridge, situada entre a Ponte de Londres e a de Southwark. A estação foi construída em 1866 e já sofreu vários danos devido a bombardeios. Primeiro, durante a Segunda Guerra, depois, por causa do IRA, em 1976. A atração paga mais popular de Londres é a Millennium Wheel. Mais conhecida como London Eye, a roda gigante mais alta da Europa tem 134 metros de altura e diâmetro de 120 metros. Criada para parecer uma gigantesca roda de bicicleta, a London Eye tem 32 cápsulas de passageiros climatizadas que representam um número de bairros de Londres. Cada cápsula pesa 10 toneladas e carrega até 25 pessoas. A roda gira a 26 centímetros por segundo, completando uma volta a cada meia hora. Ou seja, é lenta o bastante para permitir que passageiros entrem e saiam sem que ela precise parar. Do outro lado do rio, em Middlesex, fica o Palácio de Westminster, onde se situa o Parlamento Britânico. A estrutura perpendicular em estilo gótico é uma reconstrução do palácio original, destruído em um grande incêndio em 1834. No entanto, palácios parlamentares existiam neste local desde o século XI e serviam como residência principal dos reis da Inglaterra até 1512. Ao lado da ponta norte do parlamento fica a Elizabeth Tower. Ela é conhecida como Big Ben, mas o nome, na verdade, é o apelido do maior sino da torre. A construção é a maior torre desse tipo no mundo e um dos principais símbolos de Londres. Este trecho estratégico do Tâmisa já esteve no centro de muitos eventos históricos. Por isso, um membro do parlamento do século XIX, John Burns, o chamava de História Líquida. A viagem refaz sua rota pelo Tâmisa, agora lindamente iluminada durante esta encantadora noite londrina. O poeta romântico William Wordsworth explica bem a emoção do rio em seu soneto Composed upon Westminster Bridge, escrito enquanto ele saía de Londres no início do verão de 1802. A Terra não tem nada de mais lindo a mostrar. Pobre de espírito seria aquele que passasse incólume por uma visão tão emocionante em sua majestade. Esta cidade hoje, como uma roupa, veste a beleza da manhã, silenciosa, pura. Navios, torres, domos, teatros e templos, abertos para os campos e para o céu. Tudo brilha e cintila no ar límpido. Nunca o sol banhou de forma mais linda em seu primeiro esplendor vales, rochas ou colinas. Eu nunca vi, nunca senti uma calma tão profunda. O rio corre por sua própria doce vontade. Meu Deus, até as casas parecem dormir. E todo este coração valente parece imóvel. A viagem de Wordsworth serviu como uma musa incrível para o poema. Hoje, um viajante só pode se perguntar o que o grande poeta teria escrito se pudesse ver do ar o Tâmisa cruzar Londres à noite. É um lugar perfeito para terminar esta viagem.